Bom dia a todos que nos acompanham no programa Manhã Viva de hoje. Com muita alegria que estamos aqui de volta e hoje nós falaremos sobre o tema tradição e moda. Será que são dois mundos opostos? Será que ainda pode-se falar que tem muitos elementos em comum aí entre a tradição e a moda? E o nosso convidado de hoje é o Carlos Costa, da Tradiarte, e que vai nos ajudar a refletir sobre a tradição, especificamente os trajes, a partir dos trajes típicos portugueses. Vamos ver como essa tradição ainda pode se perpetuar e como que ela é usada no dia de hoje. Mas antes de começar a nossa conversa, como habitual, façamos a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora, Rainha e Padroeira de Portugal, nos ajude a manter viva as tradições desse povo, não a tradição pela tradição, mas como patrimônio de fé, patrimônio espiritual de toda a gente em Portugal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Carlos. Olá. Veio trajado tipicamente para nos contar muitas coisas interessantes, porque a gente vê aí nas festas os trajes típicos portugueses, mas vamos falar também um pouquinho mais, assim, primeiramente, como surgiu o seu interesse por essa tradição do vestuário? Assim, antes de mais, obrigado pelo convite para cá estar hoje. Isso basicamente eu acho que já nasceu comigo. É daqueles bichinhos que, como eu costumo dizer, que já está no sangue. Desde muito novo, eu me liguei ao folclore com 8 anos de idade, que fui para um grupo folclórico que ainda hoje faço parte, que é o Grupo Folclórico de São Martinho do Campo, que faz parte do Conselho de Santo Tirso, e a partir daí nunca mais deixei o folclore e o bichinho cada vez se tornou maior. Digamos que o vício acabou por se tornar quase como um viciozinho, não é? Saudável, mas é quase como um viciozinho. Claro que era muito jovem, com 8 anos, não sabia nada, não é? Digamos, tinha mudado as falas há pouco tempo. Mas pronto, a partir daí, pronto, como também já era um grupo já antigo, já nessa altura, já era um grupo com cerca de 40 anos, aquilo sempre me motivou tudo. O trajar, porque é que era trajado assim, porque é que as mulheres usavam tantas peças, por exemplo. Então aquilo sempre me deu curiosidade. Com o longo dos anos, gostei sempre de pesquisar, perceber o porquê, a evolução, e então aí fui sempre pesquisando, até chegar ao ponto de ter um negócio próprio e fazer realmente aquilo que gosto, que é uma loja de trajes, e vender ao público os trajes que se usavam na década de 1900 e para trás. Dentro do mais fiel possível e do mais próximo que se pode fazer hoje, devido porque isto sabemos que já passaram mais de 100 anos e não é fácil arrecadar nem os tecidos, nem as matérias-primas, mas dentro do possível e dentro daquilo que conseguimos ainda encontrar hoje, ficar o mais próximo possível. Então, é a Tradiarte, e aí foi nesse contexto que nasceu a Tradiarte. Então, pode-se dizer que é um polo ali de concentrar essa memória viva. Sim. A Tradiarte, ela basicamente, ela só nasceu há 2 anos. Ela nasceu em julho de 2023, há 10 anos atrás. Como até já tinha dito noutra entrevista, ela nasceu após uma renovação que eu fiz grande no tal grupo que eu ainda hoje faço parte. Então depois aí foi mesmo aquela expansão, no meio de mexer em tudo, nos tecidos, nas pesquisas a fundo, e foi aí que eu pensei realmente, e por que não continuar, e por que não fazer realmente aquilo que eu gosto. Aquele gosto de ter uma loja física, de trabalhar com trajes, eu sempre o tive. A questão é que envolvia muitas coisas. Envolvia investimento alto, porque os trajes, muita gente não sabe, mas são peças que são caras. Envolvia conhecimento
e também envolvia uma outra coisa. Eu não queria ter uma loja ou ter um trabalho basicamente como todos têm. Porque senão passaria a ser mais uma loja no mercado básica. Eu queria ter uma loja que fosse mesmo com tradição e arte. Onde pudesse divulgar e vender, porque no fundo é o meu dia-a-dia, dali que sai o meu rendimento, mas que fosse uma loja diferente. Que fosse uma loja que pudesse não só fazer a venda, fazer a divulgação, mostrar aos nossos fãs e aos nossos clientes o porquê daquelas peças, a matéria-prima que elas são confeccionadas, o que é que elas representavam, não ser só do estilo, tenho aqui uma saia ou tenho aqui uma blusa, vou mandar a confeccionar e vou publicar e vou pôr à venda. Não. Pronto, então desde o início que a Tradiarte foi sempre uma loja diferente por isso. A Tradiarte recorda-me perfeitamente que também existiu aí um outro pormenor, que quando eu comecei não sabia a dimensão que a Tradiarte ia ter hoje, passado 2 anos. Foi criar um projeto logo diferente no início, mas na verdade eu não tinha noção do que ia ser a Tradiarte hoje. Sim. Hoje que tem quase 10 mil seguidores e que passado 5 meses me vi obrigado a abrir uma loja física devido a tantas encomendas e pessoas a entrar dentro de casa. Pronto, isso eu não tinha noção. Eu achava que ia fazer como um part-time, ia vender umas peças, mas já queria uma coisa diferente. Mas não tinha noção do que aquilo ia expandir. Então, quando se começamos logo a fazer uma sessão diferente. Na altura, juntei uns colegas, que fizemos uma sessão fotográfica na cidade, em São Tirso, que foi a primeira sessão fotográfica, onde, em vez de expor os trajes pendurados ou no manequim, como vemos nas fotos, por exemplo. Eu também já queria sinalizar para quem vai nos assistir lá em casa que, ao decorrer do programa, inúmeras peças, inúmeros trajes vocês podem conferir da Tradiarte, assim, cada peça realmente ali com todo o primor, as cores, os tecidos, que chama bastante atenção. A gente sempre, né, gosta de essas festas, de conhecer um pouco. Então, ali a Tradiarte acaba, como você falou há pouco, não, é mais do que uma loja. Acaba por ensinar, por ser ali um espaço de ensinamento sobre a história, sobre a tradição, sobre isso, os no fundo, tecidos. É o início, porque depois é como eu estava a dizer, acabámos de fazer uma sessão fotográfica diferente, onde pegámos os ditos trajes que íamos publicar e trajamos em pessoas, em modelos físicos, e fomos fazer uma sessão fotográfica. Foi essa sessão fotográfica que expandiu, que chamou a atenção, porque as outras lojas não têm, não é? Cada um trabalha da forma que sabe e à sua forma. Então foi isso que expandiu. A partir daí, como vemos, por exemplo, nesta foto, a partir daí acabou por se juntar mais modelos à Tradiarte. Na altura eram só 2, hoje já somos mais de 10. Muito engraçado, porque os modelos vão chegando como? São pessoas amigas que acabam por ir à Tradiarte, acabam por comprar um traje e muitas vezes pedem. E não há uns trapinhos, como eles costumam dizer, não há uns trapinhos para tirar umas fotos. E então foram-se juntando a nós. Hoje são mais de 10 e a Tradiarte orgulha-se de dizer que nem são pessoas, todas elas, nem são pessoas de São Martinho do Campo, que é onde está a Tradiarte. Nós temos, por exemplo, modelos que são de São Martinho, que é o caso da Ana, da Marinha, da Raquel, da Sofia, que é uma criança, do Rodrigo, que é o meu filho. Mas temos também de louvar outros casos. Temos, por exemplo, uma menina que vem da Maia, temos que anda na Casa do Povo de Arouca, mas vive na Maia e vem da Maia com o pai quase todos os sábados para a Tradiarte. Temos um jovem, Fernando Brito, que vem de Setúbal. Isto quer dizer o quê? São pessoas que fazem quilómetros. Acaba por ser até emocionante, porque é assim, fazem quilómetros para ajudar uma causa, certo? E quem diz esses, por exemplo, o caso do Miguel Mota. O Miguel Mota é uma história também muito engraçada, porque o Miguel Mota é um fotógrafo profissional na área do folclore. Esse Miguel uma vez veio fazer uma sessão fotográfica e quando chegou virou modelo. Então, resumindo, virou modelo e fotógrafo.
Então foram-se juntando e acabou por se até criar uma amizade. Por exemplo, hoje nós temos dentro da loja um sofá, que chamamos o nosso sofá da conversa, que é onde nos juntamos todos, mesmo que não tenhamos sessões fotográficas, acabou por se criar uma amizade profunda. Muito bem. Pronto. E não temos mais modelos porque acaba por se alargar muito. Sim, e a emoção com certeza vem porque está no coração Porque de são todos. coisas que não são cobradas, são coisas que são feitas com amor. Não, está no coração de todos vocês, assim, a tradição, manter viva essa tradição. Então, acho que todo mundo já sentiu bastante ali a vontade. Daí ser uma loja totalmente diferente em tudo. Certo. Que é o que toda a gente diz que quando lá vai. Por exemplo, aquilo está situado em Santo Tirso, que é São Martim do Campo, que é uma vila do concelho de Santo Tirso, mas vêm lá pessoas desde o Alentejo, de Lisboa, de Sintra, de todo Portugal. E é o que dizem, realmente não é uma loja normal. Sim. Agora, para a gente avançar sobre alguns aspectos que têm a ver assim, com a tradição, com a história, que elementos históricos e culturais de Portugal considera importante para preservar essa moda tradicional? É assim, o preservar, nós vamos sempre conseguir preservar. Eu acredito que isto hoje em dia há uma quantidade de jovens que estão muito empenhados na preservação para que o folclore realmente não acabe e desenvolva. Claro que a juventude de hoje tem muitas saídas, tem muitos alibis onde se podem divertir. Não é como há uns anos atrás que o folclore era um refúgio para as pessoas, porque iam para o folclore para poder sair, para poder dar uns passeios. Hoje em dia não. Hoje em dia há muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, está a haver uma geração, e que se nota nos grupos, uma geração muito boa e empenhada. São pessoas que já com outra visão, pessoas formadas, e que estudam mesmo as raízes do verdadeiro folclore. E é isso que eu acho que vai segurar no folclore por muitos anos. Não quer dizer que seja em toda a parte do país, mas é isso que se nota. Porque quem segurava no folclore era aquelas pessoas com mais idade, mas, claro, as pessoas não duram sempre. Mas esses jovens, como por exemplo é tal história, esses modelos que estão aqui, são todos jovens, são todos ligados a vários grupos folclóricos. Está aí uma prova disso. Porque eles, em vez de, por exemplo, de irem para a praia, não é? Eles estão na tradear a tirar fotos, trajados de folclore, com uma série de peças e um monte de calor. Era muito mais fácil estar na praia a apanhar sol. Sim. Pronto, é esse tipo de jovens que uma pessoa se refere. E depois há aquelas pessoas que vivem o folclore porque gostam e há aquelas pessoas que vivem o folclore a sério. Certo. Que é quase esses jovens e pronto, vivem com aquela dimensão mesmo a valer. Sim. Pronto, mas isso depois há de tudo. E com certeza precisou assim, fazer toda uma pesquisa para poder chegar a essas inúmeras peças, a confecção. Então, um pouquinho assim da história. De onde vem A pesquisa. A origem, não, a origem desses trajes típicos portugueses que a gente ainda vê dos folclore, remonta ela, como está situada no Baixo Minho, nosso forte são trajes do Baixo Minho, do Douro Litoral. Sendo que nós depois alargamos para o país inteiro. A nossa forte pesquisa é mesmo o Baixo Minho. Quando nós temos dúvidas, o folclore não se pode inventar. O que é que nós fazemos sempre? Ou pedimos peças antigas, ou fotos antigas que sejam minimamente visíveis para que se possa fazer a réplica daquelas peças. Porque não é nós hoje acordar e lembrar-nos, vamos fazer uma saia assim porque ali é bonita. Não. Nós temos que ter o tecido enquadrado no mais antigo possível, no padrão e na qualidade do tecido, e o modelo exatamente igual. Ou através de fotos, ou através de peças antigas que se ainda vão conseguindo recolher, e a partir daí, e também seguir muito uma lógica das coisas, porque há muita coisa que muitos grupos não seguem, mas há muita coisa que basta seguir uma lógica e uma pessoa pensar. Às vezes vemos trajes mal compostos porque as pessoas não pensam. Do estilo, por exemplo, dar um exemplo. Por exemplo, um traje de trabalho. Uma pessoa que tenha um chapéu de palha na cabeça não pode ter umas meias lá nos pés. Porque é assim,
Ele poder até pode, que ninguém vai obrigar. Mas se ele tem frio nos pés, não vai ter calor na cabeça. Certo? É seguir as lógicas das coisas. Sim, certo? Isto é a mesma coisa que nós ir para a praia e ir com um casaco de quem vai para a serra. Sim. Não faz sentido, não é? Se vais para a praia, levas roupa fresca. Sim. Pronto. Se nós seguir a lógica, há muita coisa que nós conseguimos perceber. Sim. E são trajes que remontam, como você tinha falado 1900. No início do programa, de 1900 e para trás. 1900, sim. Certo. Depois de 1900 para a frente já começou a haver a mudança e depois já começa a ficar mais confuso. E assim, quais as diferenças de um traje para outro? No início você falou que veio com um traje simples, sim. Que não é Por que trazer hoje um traje simples, um traje de trabalho? Normalmente toda a gente gosta dos trajes de luxo, os trajes ricos, os lavradores abastados. Noutras entrevistas já se levou. E isso toda a gente leva. A simplicidade do povo era o trabalho. Se a simplicidade, porque não levar um traje de trabalho, o mais pobre que pode haver. Então coloca também o chapéu para explicar o traje do trabalho. O traje de trabalho o que era? Era o mais pobre que havia. Eram os algodões, os cotins, os riscados. O que é que os homens usavam na cabeça? Normalmente sempre ou uma boina de cotinho ou um chapéu de palha. 90% ou até mais era pé descalço. As pessoas andavam descalços. E eram as roupas mais pobres de trabalho, que passavam de uns para os outros. Normalmente eram remendadas, coçadas de velho. Eram esses os trajes que iam para o trabalho. Certo. Que eram os trabalhos mais duros de casa que haviam. Hoje em dia acabam por ficar mais bonitinhos, porque vamos imaginar um traje de trabalho de uma foto que apareça aqui. Mandar uma moça num grupo pegando um traje de trabalho cheio de remendos, todo sujo, porque quem ia trabalhar para o campo sujava-se. Não era como agora, não é? Sim. Então fica difícil. Daí o traje estar enquadrado, mas é um traje que está limpo. Se calhar em vez de ter 4 ou 5 remendos já só tem um. Pronto. Tenta-se fugir, mas ao mesmo tempo não desenquadrar daquilo que era. Pronto, e que outros exemplos se tem de além do traje de trabalho? É assim, as pessoas não tinham... É assim, a nível de trajes, existem muitos trajes, mas para entenderes uma coisa, as pessoas não tinham uma quantidade de peças. Sim. Elas não tinham gabetado, gabetões e armários com... Sim. Havia, por exemplos de pessoas, por exemplo, caso de mulheres, que só tinham uma saia, onde ela à semana andava do avesso e ao domingo para ir à missa virava do lado direito. É o que se diria hoje em dia de armário ou guarda-roupa cápsula. Tudo. A pessoa tem o essencial. O essencial. Porque nós hoje em dia dizemos um traje de trabalho, um traje de feira, um traje de romaria, um labrador abastado. Quer-se dizer, a pessoa então se tinha um traje de trabalho, se tinha um traje, quer dizer, tinha uma coleção deles que eram que nem hoje temos. Tanto, não. As peças eram alternadas. Por exemplo, se tu ias a uma feira, o que é que acontecia? Tu podias levar a mesma saia, pegavas num lencinho melhor ou num avental melhor e ias à feira. Entendi. Havia quem pudesse ter mais que uma peça, tinha, mas quem não tivesse a mesma saia dava para tudo. Era uma questão de tentar lavá-la ou virá-la ao contrário e a mesma peça dava. Então claro, diferenciava com os acessórios. O lenço, o avental. O ouro. Sim. Por exemplo, os trajes de trabalho nunca usavam ouro. Ninguém ia de ouro para o campo, a não ser os brincos, que as mulheres usavam sempre. De resto, elas não levavam ouro para o campo. E se levasse ouro para o campo, imagina que a mulher tinha um cordão de ouro. Ela levava enrotulhado no pescoço com o quê? Não era para ir trabalhar com ele. Era com medo que às vezes o roubasse, porque só tinha aquela peça. Sim. Então, e por dentro da blusa poderia levar aquilo, mas os trajes de trabalho não eram de usar ouro. E um detalhe também interessante que o Carlos falou é de não usarem calçados, porque também calçados era só para quem tinha mais condições. Não era toda a gente que, aliás, os trajes de anos trabalho, atrás, usava calçados. Sim. E quem ia para a feira, por exemplo, elas levavam os socos na mão. E só pegavam neles na entrada da feira. Não só aí, mesmo para não os romper. Por isso, era tempos pobres. Sim. Depois, havia também quem tivesse posses, labradores abastados, aquelas pessoas que realmente
tinha dinheiro, acabava por ser às vezes um bocadinho um 8 ou 80, mas na maioria era povo pobre, não é? Isso. E como eram os trajes daqueles que tinham mais posses? Eram tecidos melhores, armuros, brocados, sedas. Então aí, como não tinha posse para comprar tecidos melhores, claro que o traje, a indumentária acabava por ficar sempre mais rica e ficar melhor. Por exemplo, embora que também havia gente pobre que acabava por ter peças muito boas, porque tinham a habilidade. Por exemplo, o bordar. Por exemplo, bordar um avental de vidrilhos ou uma saia de vidrilhos que é muito usado no Baixo Minho. Isso tinha muito a ver com a condição económica, mas também com o brio da moça e o saber ou não. Porque tu podias ter condições e não sabias fazer nada. Sim, Quer dizer, a condição de poder pagar. Mas havia pessoas que não se ia à loja naquele tempo, era tudo feito em casa. Tudo feito em casa. E o povo era muito brioso. Independentemente do que se diga às vezes hoje, o povo era pobre, mas era brilhoso. Porque se fores buscar fotos antigas, eles tinham pouca água, tinham para tomar banho e essas coisas. Mas tu vês fotos que o povo é brilhoso. Já se aprumavam e tudo, dentro das condições que tinham naquele tempo. Sim, muito interessante. E até mesmo para a confecção atual das roupas, dos trajes. Busca-se utilizar tecidos naturais? Que tipo de tecido se utiliza? Hoje em dia, os tecidos... assim, hoje em dia, tudo que é tecido mais natural tem um valor maior. Pois. Mas, para se manter a tradição, tem que ser os tecidos naturais. Pronto, vou dar vários exemplos. Por exemplo, em situações de lenços. Situações de lenço só existe duas opções. Ou tens uma boa cópia de um bom lenço antigo, porque o que é que acontece? Os lenços antigos, hoje em dia, são muito poucos. E os poucos que aparecem, para os meter sempre a uso, acabas por ficar sem lenço e sem a peça original. Então se tenta fazer cópias dessas peças mesmo antigas. Isso é o correto, porque... Ou então podes usar antigos desde que sejam ainda em estado que os possas usar. Mas peças enquadradas exatamente como era. Por exemplo, se o lenço era de lá, se era um lenço domingueiro, a cópia tem que ser feita em lá. Não pode ser feita em algodão, porque senão já não é uma cópia. Se o lenço tinha, por exemplo, um lenço franjeiro, se o lenço tinha 1 metro, a cópia tem que ter 1 metro. Se o quiseres pôr maior, já não é uma cópia daquele lenço. Pronto, claro que essas peças são muito mais caras. Sim. Se manda fazer, tem que se mandar fazer à quantidade e acaba por ter valores muito mais altos. A nível de tecidos, depois é tal história. Não há, nem se encontra, é difícil de encontrar. E como costumo dizer, quem procura acha. Tens que procurar muito para achar pouco. Certo? Porque acaba sendo raridade, né? Para virar raro, tens que procurar muito para achares pouco. Se não, acaba por ser muito fácil. Mas é fazer peças de qualquer tecido. Isso não é interessante. Isso então, é o que qualquer um faz. Dos tecidos... Isso é como tu ires a digamos, uma loja barata, uma loja de chineses. Não os tecidos sintéticos como se tem assim, hoje em dia, os exatamente. montes. Não pode ser sintéticos, não podem ter fibras. Claro que é assim, de vez em quando lá aparece algum que o padrão até encaixa. Mas temos que tentar sempre fugir a isso tudo. Então, escolher o padrão o mais antigo possível, as cores que se enquadrem no mais antigo possível, porque é outra questão. As fotos eram todas a preto e branco, mas o trajado do povo não era todo preto e branco. Porque se tudo fosse preto e branco, como ainda há muita mentalidade que pensa assim, o povo ia à feira uma vez por ano, comprava para 10 anos e estava o assunto resolvido. Certo? Se era só preto, não é? Claro que hoje em dia tu transformas as fotos com a ciência de hoje e tu vês que não era tudo preto e branco. Então resgatou-se as fotos e fez todo esse trabalho. Claro, hoje em dia a fotografia. As cores. Sim, consegues descobrir as cores. Que interessante. O mais aproximado possível. Claro que eles usavam cores escuras, não usavam fluorescentes, certo? Era tudo na base do escuro, mas não era tudo preto. Com certeza. Faz todo sentido, porque senão andava tudo igual e nós não éramos todos irmãos. Certo? Então tinha todo esse colorido. Tinha também. esse colorido dentro das cores tradicionais de que havia na altura, mas era tudo na base de cores mais escuras, que depois também dependia. As pessoas mais novas usavam sempre as cores mais claras,
As pessoas depois de casar já não usavam cores arregaladas. Dependia muito da idade das pessoas. Outro exemplo, por exemplo, uma senhora com mais idade nunca usava um lenço estrangeiro vermelho. Porque aquelas cores aguerridas ela já não usava. Poderia usar uma ou outra. Mas no geral já não usavam. Porque não era bem visto. Sim. Certo? Então, como as cores, os adornos vão, assim, sendo um símbolo de cada etapa da vida, acaba né? por ser quase como hoje em dia. Por exemplo, nós com 20 anos não vamos vestir o mesmo que vamos vestir com 40 ou 60. Temos que ter a noção que é assim, quando se tiver 60 anos vou estar todo canhote. Certo? Se eu me vestir com uma roupa de 20, eu vou ficar num totó. Não é? Temos que ter essa noção. E as pessoas também tinham essa noção. Certo? Isto é como a menina, por exemplo, chegar aos 60 anos e começar a pôr em umas coisas aberrantes, que diz, esta aqui saiu do armário, não é? Tipo, não bate. Certo? É a tal história da lógica. Há muita coisa que tem que basta seguir a lógica. Que às vezes diz, há muitos doutores. Não é preciso haver muitos doutores informados nisso. Se seguires a lógica em muita coisa, vais perceber que muita coisa que tu vês que é errado. Diz, eu estou a ver aqui um traje, por exemplo, de uma moça. Tu olhas e dizes, está errado. Claro que está. Ela não segue a lógica do traje. Tá ótimo. A gente vai continuar a nossa conversa. Certo. Já passou rapidinho a primeira parte do programa. A gente volta a seguir para falarmos sobre tradição e moda, os trajes típicos portugueses. Então fique aí e aguarde a segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. Estamos de volta à segunda parte do Manhã Viva, em que estamos a falar sobre tradição e moda, especificamente os trajes típicos portugueses. Estamos com o Carlos, da Tradiarte, uma loja que confecciona trajes típicos, tradicionais, recorrendo ali fielmente a como eram trajes de mais de 100 anos, os tamanhos, as cores. Ele já contou bastante coisa interessante pra gente no primeiro bloco e assim vamos continuar nesse mergulho de tradição e de moda, porque esta é a moda daquele tempo, mas que acabou não se perpetuando, né? Exatamente. Como em muitas tradições, em muitos países, eu vejo que principalmente a partir do início do século XX, que sim, com a indústria, com nomes que, né, temos do mundo da moda, tudo acabou ficando muito padronizado para todos os países. Certo. E com uma diversidade muito maior de roupas, de trajes. E aquilo que era típico de cada região foi ficando assim um pouco para o passado, né? Infelizmente. Sim. E aí, assim, como é que isso no dia a dia assim, pode ser atualizado? Somente nesses momentos de festas, de convívio? Como que vocês buscam fazer? É assim, os trajes hoje em dia dessa época só são utilizados nos grupos folclóricos, ou encenações, ou desfiles de trajes, tirando isso e mais nada, não é? Porque as pessoas não andam com os trajes dessa época. Agora, como existe uma grande quantidade de grupos folclóricos pelo país todo e pelo mundo inteiro, então daí a divulgação e daí o trajar do povo nunca irá acabar. Melhor ou pior, acreditamos que nunca irão acabar porque existe muito grupo folclórico. Já existiu mais, infelizmente, já existiram mais. Daí vai haver sempre, com mais qualidade ou com menos, mas isso nunca saberemos, vai depender muito da evolução da vida, de tudo. Mas isso vai haver sempre porque existem muitos grupos folclóricos e está a existir uma coisa, como às vezes costumamos dizer, um 8 ou 80. Aqueles que realmente querem aprofundar e mostrar realmente como se trajava, como se dançava, como se cantava, porque o trajar engloba o folclore, o trajar engloba muita coisa. Não é pegar num traje, vamos para cima de um palco e está feito. Tem a música, por trás, tem a dança, tem muita coisa. As comidas, tem muita coisa que envolve por trás disso. E depois está a haver o dito interesse dos 80 de quem quer realmente e aqueles que andam tipo a quase só segurar as pontas, como às vezes costumo dizer, porque aquela coisa de não deixar acabar, manter a tradição. Porque, por exemplo,
é quase geral para Portugal inteiro. Havia quase um grupo folclórico, um rancho, como se diz, em cada aldeia, em cada vila. Hoje já não é tanto assim, eles vão acabando, mas ainda há muitos grupos enraizados que podem estar do pior, mas só para não deixar acabar aquela tradição que cresceu ali do meu bisavô, ou ainda tentam manter. Que por um lado é bom, por outro lado às vezes é mau. Não dá, não dá. Quando se consegue representar em condições, às vezes melhor é parar mesmo, ou parar um tempo, e quando começar, bem. Sim. Pronto, porque é difícil, porque os grupos são compostos por muitos elementos e cada vez é mais difícil. Há angriar tocadores, há angriar vozes, há angriar juventude, porque a juventude hoje em dia é tal história. Vai mais depressa uma moça formada para o folclore do que uma moça de outro nível, de outro patamar. Há pessoas que é tal coisa, pesquisam, gostam, enquanto que de antes era tal história. As pessoas queriam ir todas para o folclore para poder sair e divertir. Não havia quase mais nada, era pouca coisa que havia. Sim. Hoje em dia há muita fartura, há discotecas, há bares, há saídas para torto e direito. E pronto, as pessoas trocam o folclore. Mas assim, é importante a gente falar dessa tradição, não para ser algo engessado, ficar fazendo uma memória lá do passado, mas porque através também da história, assim, da indumentária, da moda, a gente acaba conhecendo a história do país, das regiões, das famílias. Então, é um elemento bastante simbólico que reflete a história de grupos do país, de famílias, como eu falei. Conhecemos porque, no fundo, é assim, os grupos acabam por fazer intercâmbios uns com os outros, cada zona e cada região do país tem o seu dançar, o seu tocar, tem a sua forma de trajar e vamos vendo que é tudo, por exemplo, as coisas vão saindo, mas ao mesmo tempo começam a ficar diferentes. Por exemplo, um trajado de Rabatejo é totalmente diferente do trajado do Minho, ou do trajado do Algarve, ou das Beiras. Então aí acaba por a tal história de bichinha de conhecer, porque é que aquela zona traja totalmente diferente de nós. Zonas mais pobres, nós vamos para Portugal abaixo, nós vemos as zonas que ainda hoje em dia são muito pobres. Prontos. Então, se nós recuar há 100 anos atrás, e a tal lógica de pensar de como é que isto seria há 100 anos atrás. Por exemplo, este ano eu tive férias no Algarve. Andei lá numas aldeias, que até tem um grupo de folclore muito bom, e eu pus-me a pensar, realmente, o grupo traz é muito pobre ainda hoje. Ele é obrigado por completo. Como é que isto seria há 100 anos atrás? Se ainda hoje é tão pobre. Não é? Sim, sim. Daí, a maior parte do país são zonas pobres. Sim. E a gente também estava falando um pouco assim das cores, de algumas diferenciações. Também tenho curiosidade para saber. Entre as mulheres, os homens, tinha aquela roupa própria para a festa? Tinham. Eu tinha a própria roupa para ir para a igreja. E quais as diferenças nos elementos? Assim, para ir à missa, para ir a uma romaria, eles levavam a roupa melhor que tinham. Então, para ir à missa pegavam, no caso de uma mulher, pegaria num lencinho melhor, pegaria numa saia melhor se tivesse, porque iam à missa, iam louvar a Deus. Então, levavam a roupa melhor que tinham. Se iam para uma romaria, também se quem tivesse, também tentava levar o melhor, que era a forma de tentar arranjar um namorado, a namorada, tentar os seus engatozinhos, né? À moda daquele tempo. Mas era uma forma de mostrar. Assim como, por exemplo, no dia do casamento. Como o dia do casamento, qual era o traje que os noivos levavam? Não havia traje de noivos. Como muitos dizem, é um traje de noivos. Não havia traje de noivos. Era a roupa melhor que tivesse em casa, era a roupa que levava no dia do casamento. E não importa a cor? É assim, as cores eram todas na base do escuro. Certo? Então, por exemplo, ela nunca ia levar uma coisa arregalada, porque ela não tinha para levar. Certo? Certo. Agora levavam, era o melhor que tinham. Certo? Imagina que a moça, até no caso do norte do Minho, até sabia bordar. Não quer dizer que até não bordasse uma peça para levar no dia do casamento. Agora, não havia, era vou fazer o traje de noiva, como hoje nós fazemos, somos um modelista, não é?
para o dia do casamento. Não. Não. Era fazer o melhor com o que tinha. Fazer o melhor com o que tinha, e o que tivesse de melhor era o que levava. E muitas vezes levavam peças de família, que era dos avós, bisavós, e o que levavam, isso sim, no caso das moças. Desculpa, no caso das moças, o ouro, por exemplo, levava o ouro da família para ver que a família que tinha dote, que a família tinha uma certas posses. Que o ouro da família não era também assim tanto em abundância como também vemos hoje. Sim. Porque aquilo era mesmo ouro. E hoje em dia a maior parte não é ouro. É pishback. E hoje em dia é muito fácil pegares em 500 euros, não é? No dia 2 e fazeres uma montra que ao fim não tem piada nenhuma, porque foge da originalidade. Porque ninguém tinha essa quantidade de peças de ouro. E aquilo era para usar no dia do casamento ou no dia da festa, mas não era nenhuma quantidade absurda como se... Tanto não era, porque se nós for ver fotos antigas e pesquisar, não encontramos isso. Então se não se encontra, alguma coisa não está... Tem como peças repetidas. E, por exemplo, nos funerais, até hoje se tem o hábito, né, pelo menos no mundo ocidental, se utilizar o preto. Mas aí também, por muito tempo, as famílias enlutadas continuavam a usar o preto, ou se não né, como a gente está falando dessa escassez na época, e se não tivesse as roupas pretas? Tinham, o que mais tinham era roupa preta. Se ainda hoje em dia ainda há quem guarde o luto e o preto, imaginemos naquele tempo, certo? Havia pessoas que guardavam tempo e tempo infinito, e havia quem guardasse para toda a vida. Dependia também das zonas, dependia muito da religião, da forma como as pessoas eram agarradas à religião, porque isso acaba por ser também um bocadinho como hoje. Há pessoas que dão muito valor ao preto e há pessoas que dizem não pegam, só pegam uma semana ou duas. Claro que naquele tempo era impensável, as pessoas agarravam-se ao preto e havia pessoas que nunca mais o largavam. Dependendo da situação de cada... Uma mãe que perdesse um filho, nunca mais largava ao preto. É, verdade. Então, assim, como é bom a gente saber de história. Eu gosto, particularmente, sempre de saber de história, ainda mais tendo a ver com roupa, com moda. E eu também estava aqui pensando assim, como chegar então aos mais jovens? A gente já, né, o Carlos já comentou um pouco sobre isso, que é essa dificuldade de chegar às novas gerações, mas como despertar para poder verem assim muito jovem, tanto para entrar ali na cultura, na história, como fazer para chegar a esses mais jovens. Aí só quero dar um exemplo rapidamente, que outro dia gravamos lá na Nazaré e tem a tradição lá das mulheres das 7 saias. Aí uma senhora falando assim, a minha filha já não liga de usar, muito menos a minha neta. Então, vai sendo uma geração, as gerações mais novas também não vai continuar a tradição das 7 saias. Temos que também ir passando para os nossos filhos, sempre que seja possível, não é? Não nos podemos obrigar a querer seguir a nossa geração e querer seguir os nossos gostos. Mas um pouco da tradição. Sim. Os jovens, muitos jovens que acham que o folclore é parolo, que o folclore é assim, que o folclore é assado, porque não conhecem. Porque se eles se envolvessem no folclore, iam ganhar o dito bichinho e ver que realmente não é. Que aprendem muito, vão recorrer aos antepassados, dos avós, dos bisavós, vão descobrir muita coisa interessante. É preciso cativar essa gente, os grupos sejam ativos, que sejam grupos que não sejam parados no tempo, para poder cativar os jovens, porque um grupo que não seja dinâmico também não vai cativar um jovem, certo? Como eu costumo dizer, há grupos que são quadrados. Um grupo que seja quadrado não sai daquele ritmo, não sai daquele quadrado. Tem que abrir as mentes. Para quê? Para ter abertura aos jovens e mesmo para o próprio grupo poder evoluir, poder pesquisar e poder evoluir dentro das regras e dentro daquilo que é certo. Agora, se não deixarem evoluir, se não deixarem até os jovens trabalhar, claro que depois queixam-se às vezes que não têm jovens. Há grupos que não deixam os jovens trabalhar. Depois também não têm. Então, o envolver dos jovens é nisso, porque é muito trabalhar, ajudar ali na produção. Sim, porque é muito difícil de manter os jovens dos filhos de quem anda nos grupos. Por exemplo, no nosso caso, posso dar o exemplo do nosso grupo, nós conseguimos manter nesse sentido porque os pais namoraram, casaram,
E os filhos nasceram no grupo, então elas andaram, as mães andaram grávidas com as filhas, com os filhos. Hoje é mães e filhos. Mas, na verdade, são poucos os grupos que conseguem manter essa geração, certo? Há grupos que é muito um entra e sai de pessoas e já não conseguem manter, não é? E depois existe outra coisa que é as chamadas regras. Os grupos têm que ter regras. Se queres ter um grupo diferenciado, tens que ter regras. O que é as regras? É realmente representar aquilo que era o mais próximo possível naquele tempo. Há coisas que não são permitidas e há grupos que permitem. Quem permitir isso tudo até consegue jovens, porque permite tudo. Quem não permitir tem mais dificuldade ainda. Sim. E acaba assim que manter essa tradição dos grupos, dos trajes, tem outros benefícios além de perpetuar a memória, porque é um aprendizado de história, é aprendizado também de disciplina, né? Porque todos têm que seguir ali em harmonia, seguir aquelas regras. Sim. E também, não sei se benefício também econômico na questão da... O económico não é nenhum, é pelo contrário, é só sair do bolso. Mas ao mesmo tempo... Sim, mas por exemplo... Não, porque não é nada pago, nós andamos por carolice. Sim, mas aí também na economia assim, que gira na aquisição dos trajes. Mas em contrapartida, tu conheces Portugal inteiro. Por exemplo, posso falar por mim, eu ando no folclore desde os 8 anos. Basicamente, só tive fora 6, não andava para aí há 30 ou mais. Conheço Portugal inteiro, tu conheces Espanha quase uma ponta à outra, tu conheces vários países estrangeiros e zonas que, se não fosse o folclore, eu não conhecia. Certo? Eu conheço quase todas as aldeias de Portugal, ou posso dizer que pelo menos os concelhos todos, não quer dizer que todas, não é? Sim. Mas, por exemplo, Fátima, Leiria, Viseu, percebes? Já passei por essas zonas todas, percebes? Hoje em dia, quando vamos a Viseu uma atuação, ou vamos a Leiria, uma pessoa quase já se recorda, já fui há 20 anos atrás, já fui há 30 anos atrás. Se não fosse o folclore, nós não tínhamos também condição económica de conhecer isso tudo. Por isso, no fundo, também beneficiamos nisso. Sim. E nas idas ao estrangeiro. Nas representações, por exemplo, é orgulhoso para nós quando vamos representar Portugal em algum festival. Quando o grupo é selecionado para algum tipo de festival, onde, por exemplo, só representa... Vamos imaginar, temos ido a festivais, por exemplo, que o nosso grupo é escolhido para representar o Minho. Então, quer dizer, se há tantos grupos e é escolhido, é sinal que a coisa é mais ou menos, ou que a coisa é boa. Certo? Pronto, no fundo não é só despesa, temos que ver na balança e ver a parte chata, digamos assim. Sim. Aquela parte chata de ter ensaios todos os fins de semana, em vez de ir para a praia ter que ir ao ensaio, ter um jantar com os amigos e não posso porque tenho ensaio, ou porque tenho uma reunião, ou porque tenho um compromisso. É chato, principalmente para quem é jovem. Sim. Mas em contrapartida, depois os outros jovens não conhecem nada. E nós conhecemos tudo. E sempre assim, a gente busca ensinar, acho que vale para muitas coisas na vida, né? Ensinar a finalidade daquilo, porque às vezes no meio do caminho a gente desanima por conta desses compromissos, mas tem que ver a finalidade. Não né? podemos desanimar no meio disso e dos contratempos, porque é normal, tem que haver contratempos, porque 30, 40, 50 pessoas de um grupo a pensar são pensamentos diferentes uns dos outros, não é? Sim, cada cabeça tem a sua forma de pensar. Claro que nós temos que saber conviver com todos e seguir para a frente. Bem. E voltando aos trajes, o Carlos precisou também estudar as diferenças dos trajes nas regiões de Portugal. Você poderia apontar também alguns exemplos da diferença lá do Minho para mais ao sul? Há peças que são quase universal de uma ponta à outra. Sim, quais, por exemplo? Por exemplo, peças de riscado, cotins. O que é que varia, por exemplo? O modelo, vamos imaginar, esta camisa, ela tanto é usada no Alto Minho, como no Baixo Minho, como no Douro Litoral, por exemplo. O que é que pode mudar? A forma da confecção da camisa. Algum pormenor na camisa que, conforme vai descendo, pode ser alterado. A calça pode ter uma forma diferente. Mas, por exemplo, o cotim, tanto se usa nas beiras como se usa no Minho. Percebes? As camisas assim com padrões de... Sim. Altera, muitas vezes é o próprio modelo. Daí nós, quando temos essa dificuldade que não sabemos, das duas uma, temos que pedir fotos antigas ou
peças antigas para podermos copiar. Primeiro é peças antigas, porque para aí tu copias o modelo exatamente igual, estas diferençazinhas. Se não, tentar arranjar fotos o mais visíveis possível para se poder chegar o mais próximo possível. E trajes de mulheres, quais as diferenças As trajes de mulheres é mais entre complicado. regiões? Varia muito de região para região. Sim. E depois há zonas, por exemplo, no caso do Minho, há zonas muito ricas, onde usam peças muito luxuosas e muita quantidade de peças. Já há outras zonas que usam muito menos. Que usam muito? Menos peças. Ah, sim, menos, sim. Certo? E peças totalmente de outros valores, os tecidos totalmente diferentes, valores... Embora que hoje os tecidos, há tecidos que hoje são caros que naquele tempo eram baratos. Hoje em dia, por exemplo, compro tecidos às vezes a 50 euros o metro, que naquele tempo eram tecido barato. Daí elas usarem muito. Hoje tem dois problemas. O encontrar o tecido, Sim. Primeiro problema. E depois a confecção vai sair cara porque aquilo é caro. Se já é caro ao comprar, imagina depois juntar-se tudo, não é? A confecção, os acessórios, acaba por ser peças caras. Daí, às vezes, haver trajes. Um exemplo, pode ser um traje desde 200 euros, como pode ser um traje de 2.000. Sim. Depende dos tecidos, depende de muita coisa. Mas esses tecidos têm uma durabilidade muito maior, não é? Sendo tecidos bons, tem. São tecidos para uma vida. Sim. Claro, se tu compraste tecidos fuleirotes, Claro. não é? Agora, se tu compraste 100% algodão, bons tecidos, boas fazendas, uma boa fazenda dura-te uma vida. Claro que nós sabemos que os tecidos de hoje não são os tecidos de há 60, 70 anos atrás. Com certeza. Isso aí não há milagre. É. Certo? Sim. Podem dizer é bom, mas é diferente. É diferente. Mas se tu hoje compras uma coisa boa, o que é bom é bom. Agora, se comprares o barato, é lógico que não te vai render os mesmos anos e com uma peça boa. Se comprares uma fazenda, um exemplo, 40 euros o metro, que seja mesmo boa, e se comprares uma de 10, a de 10 tem que acabar primeiro. Não faz sentido. Certo? Por isso é que temos que ir buscar aquilo que na verdade é bom. Sim, que na verdade tem um... É para fazer a diferença. É um valor agregado que não é só pelo... Claro que sendo pelo bom... preço, assim. Assim, podes ter bom e preço económico. Sim. Mas já sabemos que quando é bom a coisa, complica. É, verdade. Não, mas assim com... Isto é como comprar os um carro. trajes típicos, né, ficaram mais lá atrás, mas eu fiquei pensando, nossa, um traje assim de trabalhador... Este é baratinho. o que ficou, não, mas é o que ficou como um modelo básico Sim. até hoje para os homens. Assim, uma calça dessa dá para usar hoje em dia, o colete, Sim, a camisa... Não em de relação repente à nessa... moda, há pessoas que vão à loja e que compram peças para usar no dia-a-dia. Por exemplo, o caso de blusas de senhora, peças em aço, as bijutarias, elas compram. Há peças que elas compram porque gostam tanto do modelo e compram para usar no dia-a-dia. Eu conheço pessoas que já compraram blusas e foram a festas, grandes festas, casamentos, cerimónias, e disse, eu mandei fazer aquela blusa para levar naquela cerimónia. Porque são modelos antigos, são modelos raros, que as pessoas gostam de levar coisas. Por exemplo, quem vai a um casamento, um exemplo, gosta de levar sempre uma peça diferente. Claro. E então aproveitam isso e levam. Sim, não, e dá sempre para reinventar, né? Sim. E depois aí já inventam, porque depois aí já vão misturar o tradicional do folclore, não é? Sim. Por exemplo, uma blusa antiga, com um desenho antigo, já com um casaco com blazer moderno, um exemplo. Sim. Pronto, e aí já é um reinvento. Não, mas também é interessante, Mas porque aí pega um elemento lá do folclore, mas atualiza, porque não tem hoje em dia, assim, como esse traje da época das mulheres, não se vai a um casamento, a não ser que seja um casamento temático. Sim. Um temático, assim, com os trajes típicos do folclore, seria um casamento assim. Sim. Mas senão a gente pegar uma peça e adaptar para os dias de hoje. De hoje. Sim. Há quem faça isso. E é bastante... Porque há modelos muito giros, porque os modelos antigos, havia modelos muito bonitos. Aliás, modelos muito mais bonitos até do que hoje em dia. Hoje em dia a corte e costura é assim. Podem dizer o que dizer, mas é curva para aqui, curva para acolá e qualquer coisa parece que está bem. Acaba por ser quase uma arquitetura moderna. É uma caixota em cima de outra caixota e está muito bonito. Antigamente era tudo muito mais elaborado. Sim. E tudo feito à mão. Sim. Que é aí que faz a diferença final da peça.
É todo um trabalho artístico também, Tudo né? à mão, sim. Sim, muito Por bem. exemplo, nós temos peças na Terra de Arte, por exemplo, saias que levam meses a fazer. Aventais que levam, se calhar, um mês a bordar. Blusas, camisas de linho de homem, depende muito do bordado, mas há camisas que, para demorar um mês a bordar, não é difícil. Depende da peça em si. Quanto mais elaborado, mais tempo leva. Claro que isso depois tem os custos altos, claro, porque elas bordavam para ter. Hoje em dia, se tu bordas para alguém comprar, se estás um mês a bordar, imagina quando é que vai ser a peça. É. Ou se estás, nem é preciso um mês, mas se estás 8 dias ou 15. Quanto é também- que aquela peça te vai sair? E também hoje em dia a gente está na lógica do descartável, né? Mas o o folclore que eu não é. quero hoje, eu não quero mais amanhã. Pois, e mas ali vai não, se tu compras a trocando. peça e aquela peça vai-te durar uma eternidade. Isso, sim. Sendo bom de 40, 50 anos, pode-te durar uma peça uma eternidade. Excepto os tecidos mais fracos, porque com o tempo, com o sol, por exemplo, quase dos cotins, com o tempo, com o sol, o sol vai comendo. É daí até que, por exemplo, é muito difícil nós conseguir peças de trabalho antigas. Porque as peças de trabalho antigas sim. já eram tão coçadas, tão velhas, né? Sim. Que chegavam àquele limite de já não dá mais. Por isso é que não se consegue grande coisa. Muito raro. Porque já estava no limite. Como é que esse limite ainda vai durar 100 anos para nós hoje ter aqui uma calça e uma camisa antiga ou uma saia de chita antiga? É muito difícil. Então temos que nos guiar pelos padrões e pelo tecido que se usava. Certo, muito bem. Quero agradecer, Carlos, mais uma vez a Sim, sua presença, o Carlos obrigada. da Tradiarte, lá em Santo Tirso, certo? Sim, fica em São Martinho do Campo, que faz parte do Conselho de Conselho de Santo Santo Tirso. Tirso, muito bem. Então lá um polo, vamos dizer assim, de memória, de história, de tradição, dos trajes típicos portugueses. Então a gente fala disso, fala da moda daquele tempo, mas buscando trazer Atualidade. assim a boa memória, não para ficarmos engessados, mas é bom a gente Sim. aprender assim, com a história. A moda também é um reflexo da história de cada povo, de cada região. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação. E quem está a nos acompanhar, continue a assistir a nossa programação da TV Canção Nova. E vamos, assim, seguir o nosso dia. Até uma próxima, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.